Meus prezados e queridos irmãos, bom dia na paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma breve reflexão matinal. Começamos ontem a falar sobre fidelidade em tempos de crise, como ser fiel. Vamos orar para meditarmos mais um pouquinho neste tema, nesta palavra abençoada, nesta quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu sou grato a Ti pela oportunidade de estar na Tua presença. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, porque somos seres humanos, mas o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso. Permita-nos a estar, Senhor, dentro desta misericórdia, introduzido dentro desta compaixão. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, que Teu Espírito venha nos envolver nesta manhã. Abençoa os Teus filhos, alcance os Teus filhos com esta palavra, através do Teu Santo Espírito, para que sejam edificados, em nome de Jesus. Queridos, em tempos de crise, como ser fiel? Vamos ler a palavra de Deus nessa nossa introdução. O texto básico nosso está em 1 Timóteo 1:11 e 1 Timóteo 1:12. É o que nós queremos ler para você. A etimologia da palavra fidelidade é lealdade constante, lealdade, probidade, retidão e integridade de caráter. Está escrito em 1 Timóteo 1:11, como acabamos de dizer, e 12:11, assim, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado quem me foi confiado, e dou graças a quem me tem confortado em Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Apocalipse capítulo 2:10 diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Livro de Jó 1:8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Para trazer-vos essa palavra, eu quero ler um texto bíblico para encaixarmos aqui ao tema em tempos de crise, como ser fiel em tempo de crise, como permanecer em fidelidade, no livro de Gênesis capítulo 31, do 38 ao 42, que diz assim, preste atenção, me dê aqui um pouco mais da sua atenção neste dia. 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor que consumia de dia, o frio de noite, o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos e, na noite passada, Ele manifestou a sua decisão. Queridos, em tempo de crise, como permanecer fiel. Encontramos na palavra de Deus, escute, me dê aqui um pouco da tua atenção. Encontramos na palavra de Deus muitos textos que falam de fidelidade ou falam a respeito daquele que é fiel. Dizer que é fiel quando as coisas quando as coisas vão bem fácil. É bom, é fácil. Somos desafiados a vivermos uma vida de fidelidade, seja em qual for a situação,
não importando com o tamanho do problema ou do desafio que temos pela frente, nem mesmo com o tempo que isso possa durar. Preste atenção, existem dois tipos de fidelidade. A vertical, que fala do meu relacionamento com Deus, e a horizontal, que fala do meu relacionamento com pessoas, com meus irmãos. A horizontal, que fala do relacionamento com o próximo, ou seja, família, discipulador, discípulos, amigo e etc. Vejamos alguns versículos que falam da fidelidade. Preste bem atenção. No livro de 2 Crônicas, capítulo 19, verso 9, disse: deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Palavras do rei Josafá, aqueles que foram nomeados juízes sobre o povo. Olha bem o que diz mais aqui a palavra de Deus para nós, em Deuteronômio 7:9. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. 1 Samuel 2,35, ainda uma outra referência bíblica. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Isso aqui são palavras do Senhor contra a casa do sacerdote Eli, dizendo que levantaria Samuel como profeta, como homem de Deus na terra. Provérbios 11:13. O mexeriqueiro descobre um segredo, mas o fiel de espírito o encobre. O mexeriqueiro promove a divisão, enquanto que o fiel promove a unidade. Texto e contexto. Preste atenção. Nos voltemos para a história de Jacó e seu sogro Labão. Preste bem atenção aqui, que isso é muito importante para você entender. Jacó era um homem de fé, temente a Deus e que tinha um sonho. Nesse sonho havia várias promessas incluídas. Olha bem, frutificação, posse de terra, prosperidade, proteção e segurança e etc. Labão, por sua vez, era um homem idólatra, diferente de Jacó, egoísta, traiçoeiro, mesquinho, mentiroso, enganador e avarento, e por várias vezes tentou tirar vantagem em cima de Jacó. Durante 20 anos explorou Jacó. Está escrito onde acabamos de ler no texto de Gênesis 31, do 38 ao 42. Em várias situações, olha bem, em várias situações, Labão agiu de forma desonesta. Entretanto, Jacó sempre manteve a sua postura de homem temente a Deus e em nenhum momento murmurou contra Deus. Preste bem atenção nisso aqui. Murmurou contra Deus e nem sequer se levantou contra o seu povo. Pelo contrário, antes preferiu sofrer o dano, nunca deixando de confiar no Senhor. Este era Jacó. Por esta razão, queridos, Deus o abençoou grandemente e Jacó se tornou um homem poderoso e de grande êxito. Jacó se transformou num empresário de sucesso, tinha muitos bens e empregados à sua disposição. Mas convém lembrar que nem sempre a vida de Jacó foi esta bênção, este mar de rosas. Ele chegou até mesmo a não ter sequer um travesseiro para reclinar a tua cabeça. Mas então, qual o segredo do sucesso de Jacó? Queremos tecer para você, falar para você de alguns. Primeiro, Jacó era humilde, humildade. Jacó sempre se manteve humilde para reconhecer as benécias de Deus em sua vida. Jacó tinha fé, creu nas promessas que faziam parte do sonho que Deus colocou em seu coração e praticava a fé. Fez um voto de fidelidade
fidelidade a Deus. Jacó era um homem fiel, apesar das circunstâncias, apesar das suas adversidades, apesar dos seus problemas, ele permaneceu fiel na presença de Deus. Jacó tinha uma aliança com Deus, tinha intimidade com Deus. Os sonhos, sem dúvida, são a linguagem do coração de Deus. E aqueles que são fiéis, queridos, tocam o coração do Pai e recebem seus sonhos. Conquistar os sonhos nem sempre é tão fácil. Na maioria das vezes é necessário pagar um alto preço, esforço, renúncia, dedicação, entusiasmo, ânimo, coragem e principalmente fidelidade. Concluo aqui dizendo que por que ser fiel se para isso tenho que pagar um alto preço? Qual a vantagem disso? Primeiro, porque é nosso dever como filhos de Deus. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Isso é bíblico, está escrito no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 12. Segundo, Deus não se associa ao infiel. Deus não comunga com o infiel. 2 Coríntios 6,15 diz: e que comunhão tem a luz com as trevas? Veja bem, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Veja bem. Terceiro, será grandemente abençoado. Provérbios 28:20 diz: o homem fiel, queridos, abundará em bênçãos, mas o que se apressa em se enriquecer, não ficará sem castigo. Quarto, a fidelidade nos respalda com autoridade. Lucas 19:17. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Quinto, há uma grande recompensa para aquele que se faz fiel. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Lembre-se, querido, de uma vez por toda, nesta manhã de reflexão matinal, entre a promessa e a conquista real dessa promessa. Escute, entre a promessa e a conquista real dessa promessa, existe um período de tempo pela qual temos que passar. É um período de teste. O nosso comportamento durante o teste é que vai determinar sucessos ou fracassos, conquistas ou derrotas. Guarde esta palavra nesta manhã. Veja bem, como permanecer fiel, como permanecer tendo fidelidade a Deus no tempo de crise. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar. Senhor meu Deus, sou grato a Ti por esta palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, alcançar os amigos, alcançar nossos irmãos cristãos, através da Sua palavra, fazendo com que eles tenham desejos e de permanecer fiel, para que os seus sonhos sejam realizados. Cura, Senhor, a enfermidade. Liberta os teus filhos das opressões malignas. Oramos pelas autoridades constituídas neste dia. Esse tempo de crise, de pandemia, que o Senhor possa afastar de nosso meio. Nos dá vitória. Livra-nos de todo mal. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Tenha uma quarta-feira abençoada. Um bom dia na presença de Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima oportunidade. Amém.